está aqui. Então, hoje o tema da nossa aula é sobre autoagressão e suicídio. A gente vai tratar mais especificamente do suicídio, que é uma apresentação que eu preparei aqui para vocês. E é o tema que está mais fortemente ligado a uma grande preocupação no mundo inteiro. É um tema que sempre preocupou. A autoagressão está surgindo também como um tema muito incidente e prevalente, como um fenômeno relativamente forte entre adolescentes, principalmente, que a gente tem detectado em escolas públicas, principalmente, que é onde a gente tem os relatos, uma quantidade de pessoas que têm transparecido esse comportamento da autoagressão. A gente vai falar, vou apresentar para vocês aqui hoje um tema do suicídio, e no meio do caminho ali a gente pode ir dialogando, quem tiver coisas para comentar, quem tiver algum assunto relacionado, algum comentário do seu trabalho, alguma curiosidade. Hoje a gente faz uma dinâmica diferente. Geralmente a gente apresenta e depois faz as questões. Agora a gente pode ir dialogando, porque o tema é longo e é muito complexo. Então, quando vocês tiverem dúvida, tiverem alguma pergunta, por favor, pode fazer na hora. Ou no áudio mesmo, ou no chat. Levanta a mãozinha. A Daiane e o Anderson estão ali alertas para qualquer mãozinha levantada. Deixa eu colocar aqui. Acho que... Então, a gente vai tratar hoje do suicídio, tentar compreender um pouco do fenômeno. Não é uma coisa que a gente possa dizer assim que a gente vai completamente entender, né? Perceber o que acontece, porque o suicídio é um tema, vai muito além da questão da saúde. É uma questão existencial, uma questão humana, existencial muito complexa. Vamos tentar compreender na medida do possível, por isso que eu quis criar essa dinâmica hoje, se tiverem dúvidas, falar, e falar um pouco sobre a prevenção também. Nós vamos tratar do suicídio dentro do âmbito da saúde pública. Então, mas não quer dizer, eu sempre faço questão de trazer isso, que o suicídio seja uma questão necessariamente de saúde, somente. É uma questão que tem muito a ver com muitas coisas. O que nós sabemos em termos de dados? Vamos começar com os dados. Em 2014, a ONU, a Organização das Nações Unidas, fez um primeiro relatório sobre suicídio. E um pouco tardio, né? Um relatório sobre suicídio ter surgido em 2014 apenas. Mas o que a gente consegue ver a partir desse relatório? A gente consegue ver que 60 países têm dados úteis para as estimativas de suicídio, organizadas ou bem codificadas. O que quer dizer 60 países? Bom, o mundo tem hoje em torno de 200 e poucos países. A gente chama de país, nós temos aí uns 210. Então, nós temos essa má qualidade dos dados, nós temos provavelmente o que a gente chama de subnotificação. Provavelmente, dos dados que nós temos um número menor de dados do que o que realmente acontece. E é interessante a gente sempre estar presente esse tipo de discussão, porque o mundo é muito grande e os números são muito difíceis da gente ter um número real de qualquer coisa no mundo. Qualquer coisa que você tem números, aí tantos por cento da população, não sei o quê, é muito difícil que você esteja diante de uma realidade próxima daquilo que realmente acontece, porque é muita gente, é muita complexidade, não é todo mundo que notifica. Vamos avançar que a gente vai ver. Aqui vocês vão ver um mapa do suicídio no mundo, mais ou menos. Os lugares onde tem os maiores índices de suicídio, você tem, por exemplo, aqui mais do que 16 por mil suicídios na população,
Esse lugar... Professor, Oi. um minutinho. Para o pessoal ver a tela grande que o professor está apresentando, do lado direito da tela dessa apresentação dele tem um X cruzado. Clicando ali, a tela fica aberta em todo o computador. E aí, como a tela fica igual ela está apresentando para ele, de forma bem grande. Quem quiser ampliar a figura, clica ali. Alguém tem dúvida quanto a isso? Acharam aí? Então, vocês vão ver aqui que a grande parte desse lugar aqui é Europa, uma parte aqui da Ásia, a Rússia, aqui deve estar a Rússia, a Sibéria, a Ásia Menor, que a gente chama de Ásia Menor, são os lugares onde estão concentrados o maior número de suicídios. Depois nós temos uma área amarela, que está em médio, digamos assim, entre 8 a 16 mortes por 100 mil habitantes. Eu falei 1.000, né? 100 mil. 8 a 16 pessoas por 100 mil habitantes por ano, né? Aqui é a América do Norte, nos Estados Unidos, Canadá. E aqui embaixo, aqui também, Austrália, Nova Zelândia, Oceania, algum pedaço do Oriente aqui embaixo, aqui, provavelmente o Sudeste Asiático. Aqui você tem o que estão menores números, da onde nós temos dados, menos de 6, menos de 8, aliás, por 100 mil. Aí você vai ter aqui o Brasil, inclusive, a América Latina, esses pedaços todos aqui. E o que está em branco é onde nós não temos dados. Os dados não são úteis, não são confiáveis. Não dá para confiar nos dados. A África, em geral, não tem nenhum país da África que sobre aqui. Tem aqui um pedacinho, aqui uma pontinha, que talvez seja o norte, um país do norte da África aqui. Esses arquipélagos aqui, ó, Fiji, os arquipélagos ali da Oceania, Guiné, Nova Guiné, aliás, desculpa, Indonésia, por ali. E aqui você tem a América Central, Guatemala, Honduras, Caribe. Você não tem dados úteis. É mais ou menos o mapa mundial do suicídio que você tem. O Brasil está localizado aqui numa quantidade, digamos assim, nem tão grave, nem média, poucos suicídios em relação ao resto do mundo aqui. Alguém ia falar alguma coisa? Sim, eu queria só perguntar se tem a ver com, talvez, nos países da Europa, por exemplo, ter maior notificação ou é realmente mais fidedigno no sentido de que lá ocorrem mais suicídios? Eu acho que eu acho que ocorrem mais mesmo, porque os países que estão considerados aqui com números é que tem uma notificação razoável. Eu acho que devem ter mais notificações também. Professor, outra coisa que a epidemiologia aponta bastante é que, por ser um tema, o suicídio ser algo que impacta muito na vida das pessoas, falar de suicídio, falar que alguém na família morreu de suicídio, há muita subnotificação. Em vez de colocar que foi suicídio, coloca que foi outra forma de morte, e não algo relacionado ao suicídio. E esse dado também apresenta um baixo coeficiente de suicídio. Mas isso aí ocorre no mundo inteiro, isso não muda muito em lugar nenhum. Eu acho que, apesar de você ter dados mais sólidos, provavelmente na Europa, dados epidemiológicos mais sólidos na Europa Central, na Europa Nórdica e na América do Norte, mas não é isso que eu acho que influencia muito mesmo, não. Eu acho que tem mais, deve ter mais suicídio mesmo. Mas não dá para saber realmente, não dá para cravar, bater o martelo. Mas os dados que nós temos aí, que a Organização Mundial da Saúde computa, se ela está computando ali, porque são os dados que são realmente com um certo grau de confiabilidade. Então, onde você não tem dado ou não tem dado confiável, eles deixaram em branco. Por exemplo, aqui na África, eles deixam em branco. Eles devem ter dados, só que os dados não são confiáveis ou não são úteis. Tem lugar que não tem dado mesmo. Mas, por exemplo, a África do Sul tem dados de suicídio.
mas os dados não são confiáveis, eles não são úteis. Então, e aqui também você vê a diferença, mesmo em países onde tem dados confiáveis, como Estados Unidos, Canadá, você comparando com a Europa, você vai ver que a Europa tem mais suicídio. O suicídio também tem uma questão climática. Países que têm invernos muito longos, aumenta às vezes os índices de depressão. Países em que você não tem muito sol, você pega a Suécia, por exemplo, que é um país que tem um índice de desenvolvimento humano bastante razoável, mas você vai ver o aumento de índice de depressão por conta de clima. Nos Estados Unidos também, quando tem muita variação de clima, você vai ver que quando chega o inverno no norte, aqui nessa faixa que está mais ao norte, que é muito fria, principalmente aqui na região dos lagos dos Estados Unidos, porque ele recebe o vento polar, é muito frio. Chicago fica por aqui, o estado de Minnesota fica por aqui, o Wisconsin, aumenta muito o índice de diagnóstico de depressão e aumento do suicídio também. Então, talvez tenha um pouco a ver com o clima também. Aqui é uma região que tem muito sol, muito dia, muito... Quem conhece a Europa bem ali, já visitou a Europa, já viveu na Europa, sabe que às vezes fica um desespero para quem é tropical, porque quem sai daqui para lá é comum ter verdadeiro desespero de morar na Suécia, na Bélgica, na Finlândia. A Finlândia não tanto, porque a Finlândia tem outros atrativos, mesmo dentro do clima frio, mas Estocolmo, por exemplo, a Suécia, que chove quase que 6 meses por ano, o inverno é quase que 6 meses. Talvez isso explique um pouco desse aumento. Talvez seja um pouco por aí. A notificação talvez influa também, mas não é tão, eu acho que no caso não é tão importante assim. Aqui estão os números globais, algum número aproximado. Oi? Alguém ia falar? Luana? É só agradecer. Tá. Então, aqui alguns números só para uma coisa mais impressionista, mais pontual, né? Nós temos aí de 800 mil a 1 milhão de mortes por ano, suicídios consumados, né, com mortes. E está entre as 10 primeiras causas de morte, mas entre pessoas de 15 a 29 anos é a segunda causa de morte. Isso números globais, está no mundo inteiro. Se você juntar no mundo inteiro a epidemiologia do que nós temos hoje, dos números, você vai encontrar como segunda causa de morte registrada nessa faixa aqui, que é a faixa da juventude, né, do adulto jovem, é a segunda causa de morte. Agora, os 79% de suicídios é em países de baixa e média renda. Esse dado é que eu acho controvertido, porque, por um lado, os países de baixa e média renda são muito localizados aqui, né, no trópico e na África. Então, esse dado aqui eu não entendi muito bem. Apesar que você tem aqui na Ásia, né, você tem países de baixa e média renda bastante na Ásia, alguns na Europa, como aqui nesse pedaço aqui onde tem a Grécia, a Bósnia, a Herzegovina, alguns países da antiga União Soviética, Azerbaijão, Armênia, Portugal é um país considerado de média renda. Então, talvez seja esse o dado, porque como tem muito suicídio aqui, mais do que nos outros, isso talvez influa nesse dado aqui, que diz que 79% são em países de baixa e média renda. Esse é dado da Organização Mundial de Saúde de 2018, publicado em 2018, mas colhidos em 2016. Então, é o último relatório que a gente tem. No Brasil, vamos ver no Brasil como é que são os números no Brasil. Vocês vão ver que os números são realmente, quando você pega aqui o parâmetro deles, né, que é mais de 8 a 15, que é a média, então, de 8 para baixo seriam os países com
nessa faixa azul, né? Que caracteriza um menor número. Vocês veem que nós estamos realmente nesse menor número, mas é interessante ver que até onde nós temos dados, até onde nós conseguimos dados confiáveis, ele vinha aumentando, vinha numa curva aumentando, e nós acreditamos que continua aumentando essa linha aqui. Esses dados aqui não foram colhidos de fontes do Brasil, são colhidos de fontes da OMS, por isso que eles estão tão defasados assim. Mas a notificação que nós temos é que tem aumentado, mas não chegou. Agora, isso muda muito, porque o Brasil é muito grande. Por exemplo, você tem lugares no Brasil, lugares específicos no Brasil, que o índice estaria nessa faixa amarela. Se você fosse colorir no Brasil, alguns lugares estão nessa faixa amarela. Por exemplo, você tem lugares aqui no sul do Brasil que você tem 8,4% por 100 mil. Aqui você está, a média é do país como um todo, inclui tudo. Em 5,7 vinha aumentando, deve estar agora lá pelos 6, 6,5 talvez. Mas o aumento maior também, uma outra coisa interessante, que o aumento significativo em homens de 20 a 59 anos. É a faixa que mais aumentou, mais vinha aumentando no Brasil durante a coleta desses dados. Aí, para quem gosta desse tipo de coisa aí, a cada 40 segundos existe uma tentativa de suicídio. E, aliás, a cada 3 segundos uma tentativa e a cada 40 segundos um suicídio. Quer dizer, aqui é morte, né? Quer dizer que a cada 40 segundos no mundo morre uma pessoa por suicídio e a cada 3 segundos tem uma tentativa. Então, você tem, no Brasil, uma média de 32 tentativas por dia de suicídio. Esses são os números que nós temos aí. Nessas tentativas que nós temos registrados, o que nós temos registrado é que a prevalência é maior em mulheres, mais do que homens, e em pessoas divorciadas, viúvas e solteiras, ou seja, pessoas existe um grande predomínio aqui de pessoas solitárias, né? Porque são pessoas que não têm pessoas companheiras de vida, dividindo a vida, pessoas que vivem solitariamente. Não quer dizer que todo divorciado, toda viúva, toda solteira é solitária, mas tende, né, evidentemente, mais do que quem tem família, filhos, etc. Então nós temos essa prevalência aí. Os principais métodos que são usados, 20% dos suicídios cometidos em países de baixa e média renda, como no Brasil, são através de agrotóxicos. Um em cada 5, né? 20% em cada 5 suicídios, ou cada 5 tentativas, uma é feita com uso de agrotóxicos. Um segundo método do enforcamento é muito típico no sul do Brasil, onde tem uma predominância da cultura alemã, e é um método muito usado na cultura alemã, nos europeus de língua alemã, sueca, noruega, o enforcamento é muito utilizado. E um crescente número por arma de fogo, porque tem aumentado a disponibilidade de arma de fogo. Então as pessoas passam a utilizar esse método aqui. Mas os métodos mais comuns ainda são dos agrotóxicos e do enforcamento. Vamos falar agora de risco. Coisas que colocam as pessoas em risco de suicídio. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Em algumas cidades dessas do sul do país, é até proibido vender corda em algumas agropecuárias em função de ter o alto índice de suicídio. E aí, quando aumenta muito no município o índice de suicídio, toda a rede fica em alerta. Qualquer atendimento na rede de ideação suicida, a rede toda se comunica para acompanhar aquela família. E mais alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Até agora? Aqui no chat tem, a Bianca pergunta, tem várias opções, o agrotóxico e a que a pessoa ingere, é igual ao suicídio com medicação? Como assim, Bianca? Como assim é igual? Você está dizendo se esses agrotóxicos estão incluídos
as Eu medicações? acho que eu entendi, é que o agrotóxico não é ingerido, ele é utilizado na plantação, e o fato das pessoas trabalharem com plantação, elas têm contato com agrotóxico Não, ao não é cultivo. isso, não é isso, não é isso. É tentativa de suicídio com uso de agrotóxico, é diferente. Não é ser exposto ao agrotóxico. Ser exposto ao agrotóxico e ter doença é outra coisa. É tentativa de suicídio com uso de agrotóxico. Mas no Rio Grande do Sul já tem o levantamento da Secretaria de Saúde contra a cultura do fumo, que é muito grande, e que o trabalho com essa monocultura também é um fator de suicídio. Pode ser por uso de agrotóxico, mas a ferramenta usada para a tentativa é o agrotóxico. Mas para responder ali a Bianca, não, são coisas diferentes. Quando a gente fala de medicação, é um outro tipo de tentativa. Não é do agrotóxico. Agrotóxicos são aqueles produtos usados na lavoura para pragas, né? Veneno que se usa para praga em lavoura. Como tem muita gente, muito uso de agrotóxico, o Brasil é um país rural, é muito grande, né? Então, provavelmente, isso explica que quando o cara quer suicidar, o que ele tem mais à mão ali é o agrotóxico. Em áreas urbanas, usa-se muito, não chega a ser prevalente, não chega a estar entre os principais, mas se usa muito veneno mesmo, veneno de rato, veneno desses que a gente usa para matar pulga, formiga, mosquito, porque está à mão, o cara vai ali na farmácia, compra. Um dos mais usados era o chamado chumbinho, né? Chumbinho é um veneno de... Foi proibida a venda desse chumbinho, não foi por causa disso, professor? Foi proibida por conta não só de suicídio, mas também de envenenamentos, né? Pessoas se envenenarem as outras, com o uso de chumbinho. Então, passa tudo isso a ser controlado. Vamos ver alguns fatores de risco. Bom, uma coisa que está sempre em voga com o suicídio é a questão da crise, né? A crise, ela pode, em algumas pessoas, sinalizar o fracasso, né, da vida e o suicídio. Então, que tipo de crise que a gente encontra geralmente associada à tentativa de suicídio? Enfrentamento de conflitos. Muitas vezes tem pessoas que não aguentam, não têm estrutura para determinado enfrentamento de conflitos. Desastres naturais, inclusive, Brumadinho, essas coisas que a gente vê por aí, que as pessoas perdem tudo ou entram em contato com uma devastação muito grande. Esses incêndios na Amazônia, incêndios no Pantanal, geram depressões enormes nas pessoas. Contato com violência, quando sofrem abusos ou quando tem muita presença de violência, pessoas que vivenciam vidas com muita violência presente, inclusive em casa, na família. Perda de pessoas próximas, perda de seres amados, são perdas financeiras, às vezes também, gente que perde seus valores, perde tudo. As falências são um tipo de perda que geralmente a gente encontra associada a suicídio, o sujeito que perde tudo, o cara tinha tudo, de repente perde tudo na bolsa, ou perde o emprego. São perdas que levam, muitas vezes, e o senso de isolamento. Isso a gente tem visto muito entre pessoas idosas nos Estados Unidos, na Europa, onde o isolamento social se torna muito grave em pessoas mais idosas, também são fatores que levam a essas crises aí. Professor, as meninas estão discutindo no chat que algumas formas de emagrecimento também levam à autoagressão, é uma forma de autoagressão e suicídio, inclusive o uso do chumbinho e veneno do mato em dietas são utilizados ou na forma de dieta. Aí tem que ver a diferença entre você ter uma coisa que você usa e lhe prejudica, mas você não tem intenção de se prejudicar. Isso é uma coisa. Você pode usar uma coisa, você não está com intenção de se prejudicar, você acredita que aquilo vai fazer bem para você. E a coisa de você
se autoagredir mesmo, você buscar uma situação que por um motivo ou outro você se agride, você não está com um pensamento, digamos assim, entre aspas, positivo em relação àquilo. Então tem que Com a intenção, né, professor? fazer essa diferenciação. Qual é a intenção do querer emagrecer não é necessariamente um sinal de algo que você quer se destruir. É apenas uma concepção cultural. Você pode concordar ou discordar das pessoas quererem fazer dietas, emagrecer, etc., mas isso não caracteriza que você está querendo se prejudicar. Pelo contrário, você está buscando algo que você acredita, a pessoa acredita que aquilo vai ser bom para ela. Diferente de quem faz um processo mesmo de destruição, de autodestruição. E nós encontramos isso realmente como um processo de autoagressão mesmo. A pessoa não gosta, né, do corpo dela e às vezes até inconscientemente busca uma destruição de si mesmo por não se gostar. É igual a velocidade, por exemplo, quando você sai em velocidade num carro. Tem pessoas que saem em velocidade num carro com um pensamento, entre aspas, positivo. Ela não está afim de se... Nem inconscientemente, às vezes, a gente não vai saber, nunca vai saber. Mas pode ser que ela nem mesmo inconscientemente esteja afim de se matar. Ela quer gozar um prazer, só que esse prazer está numa atividade de risco. Diferente de quem a gente desconfia que inconscientemente está buscando aquela forma de se autoagredir. Então o cara pega um carro e sai que nem um louco por aí, porque está buscando inconscientemente, ou às vezes até conscientemente, na maioria das vezes inconscientemente, né, uma forma de buscar esse risco e possivelmente buscar a sua própria morte, buscar a sua destruição. É por isso que eu digo que isso aqui é uma coisa complexa, porque não dá para você generalizar. Não dá para você dizer, as dietas de emagrecimento é uma forma de suicídio. Não, eu acho que não dá para generalizar assim. O cara que sai em alta velocidade, ele está querendo se suicidar. Nem sempre. Ele pode estar buscando um prazer, só que esse prazer está dentro de uma atividade de risco que pode levar à morte. É que nem eu sei para a montanha-russa. Tem gente que vai para a montanha-russa para se maltratar, ele não gosta, ele vomita, ele passa mal, ele sabe, mas vai assim mesmo. Tem gente que vai porque gosta daquele prazer da montanha-russa. São intenções diferentes. Uma outra coisa que aparece muito nas tentativas de suicídio ou nas mortes assim, é a impulsividade. Essa impulsividade pode acontecer com um traço de temperamento, pessoas impulsivas, algumas pessoas são impulsivas, e às vezes no limite do transtorno. Como todo... Eu acho que o suicídio, essa discussão é uma boa oportunidade para a gente discutir a complexidade dos diagnósticos e da percepção em saúde mental. O comportamento de impulsividade não é necessariamente um comportamento que possa ser visto como um transtorno em si. Tem pessoas mais impulsivas, menos impulsivas, isso faz parte da vida. As pessoas têm características diferentes, têm traços diferentes de personalidade. Agora, pode ser, e é proposto dentro das discussões diagnósticas, que exista um limite na impulsividade que já aparece como transtorno de personalidade. Seria um excesso de impulsividade, uma impulsividade, digamos, desarrazoada e frequente, que você pode encarar como um transtorno, pode combinar de chamar de um transtorno de personalidade. Vai depender da época. O DSM-5 já vai ser diferente do DSM-3, por exemplo. O DSM é o manual de diagnósticos, né, usado pela psiquiatria. Ele pode incorporar, vai incorporando transtornos de acordo com o entendimento que se tem na época. A mesma coisa a gente vê aqui nesse segundo ponto aqui do transtorno mental.
transtorno mental é apontado em 90% dos casos. Mas cuidado para não interpretar isso e dizer, 90% das pessoas que se suicidam têm um transtorno mental. Muito cuidado nessas coisas. Se você considerar que toda pessoa que comete um suicídio está naquele momento sofrendo algum tipo de transtorno, é uma forma de pensar. Diferente de você achar, não, o cara tem um diagnóstico de transtorno mental, ele tende a se suicidar. São coisas diferentes. Tem gente que considera que toda pessoa que tenta um suicídio, de alguma forma, está sofrendo de um transtorno mental. E tem gente que acha que não. O suicídio pode ser uma opção existencial. Você vai encontrar isso principalmente na filosofia europeia, não anglo-saxã, mas na filosofia germânica. Você vai encontrar essa discussão como o suicídio como opção existencial. A pessoa não tem transtorno nenhum, ela simplesmente resolve que a vida dela, do ponto de vista da filosofia de vida, ela resolve que vai suicidar. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque tudo isso que a gente está vendo aqui não é fácil de ser estabelecido. Então, em 50% dos suicídios, aliás, em 50% dos diagnósticos, você vai encontrar depressão. 50% dos suicídios, você vai encontrar depressão. Se você colocar aqui que 90% dos casos tem algum tipo de transtorno mental, significa que nos outros 40% não são apontados depressão. Pode ser casos até de surtos maníacos, surtos de impulsividade, outras coisas diferentes da depressão. Quando a gente fala também da depressão, a gente está falando de vários tipos de depressão, inclusive aquelas que são diagnosticadas apenas quando você vê a tentativa de suicídio. Então, a pessoa era uma pessoa normal, aí depois teve uma fase depressiva e ali ela se suicidou. Não era uma pessoa diagnosticada com um transtorno bipolar, um transtorno depressivo, um transtorno maníaco depressivo, naturalmente ou comumente. Foi um episódio, às vezes, que acontece, e a pessoa naquele episódio, às vezes numa crise, às vezes numa falência, aí você vai combinar de que ela estava, então, com depressão, e faz o diagnóstico. Professor, a Luana está com o braço levantado ali. Luana. Fala, Luana. Tá cansando já o braço dela. Tá? Não, era uma coisa que a gente estava discutindo antes, mas aí depois eu retomo. Tá. Vamos continuar nessa linha que o prof está agora. Tá dando para entender aí, Luana? Tá indo bem aí? Até agora? Tá ótimo. De vez em quando é bom saber como é que está indo aí a coisa. Uma outra coisa. Então, retomando aqui esse pensamento da depressão, é que as crises depressivas têm uma importância grande no risco. É óbvio, se você tem 50% dos diagnósticos, dos 90% que levam para o suicídio, 50% deles são depressão, então uma coisa que a gente tem que estar atento que a crise depressiva ela tem uma importância no risco. Então toda crise depressiva deve ser olhada sempre com atenção, porque toda crise depressiva ela pode ter uma importância num risco de suicídio. Não quer dizer que toda pessoa que está com depressão, em todos os momentos, corre risco de suicídio. Não é isso que quer dizer, não. Quer dizer exatamente como eu tentei colocar aqui. As crises depressivas têm importância no risco de suicídio. Então, tem que estar bem atento, né? E o profissional de saúde mental, ele deve ter sempre um treino, uma percepção para não deixar passar o seu alerta, mas também não criar pânicos desnecessários. Então, vamos ver quais são as características na depressão que a gente vê ali, que devem fazer a gente alerta para um possível diagnóstico de uma crise depressiva.
às vezes em alguém até que não tem necessariamente uma doença depressão. O diagnóstico de doença depressão está numa crise depressiva, num episódio depressivo. Às vezes não é necessariamente uma pessoa doente ou com um transtorno para ser diagnosticado para o resto da vida, mas algumas coisas que podem ocorrer em crises. Evidentemente, depressão, a tristeza, a perda de prazer. É interessante ver essas características, porque as mais óbvias a gente conhece, tristeza, excesso de ansiedade, mas, por exemplo, perda de prazer é uma coisa que a gente deve atentar. A pessoa não ter mais prazer, às vezes renunciar ou não se interessar mais por prazeres que ela comumente tinha. Às vezes a pessoa tem lá a sua vida, seu prazer, gostava muito de sair, ou de passear, ou de fazer alpinismo, ou de ir para a praia, ou qualquer coisa parecida, e de repente você nota que a pessoa não tem mais prazer naquelas coisas que ela demonstrava prazer. Apatia, desinteresse. Tinha uma série de interesses, gostava muito de assistir seriado, gostava muito de estudar, tinha interesse em namorar, tinha interesse em uma série de coisas que agora some, essa coisa vai desaparecendo. São sinais que a gente vai prestando muita atenção. E irritabilidade, a gente pensa às vezes no depressivo como um cara apático, uma pessoa apática, mas às vezes se manifesta ao contrário, por uma irritabilidade muito grande. A pessoa, qualquer coisa, ela explode, ela estoura. Uma pessoa que às vezes era mais cordata, e aí ela fica mais irritável. Às vezes é um exagero, a pessoa já era meio ranzinza, mas você nota uma diferença, nota que aquilo muda. O que a gente vê, né, na questão da crise, ou na questão da própria depressão, do transtorno, é a mudança. Tem pessoas que são, como eu falei, são impulsivas. Você conhece desde criancinha, desde garota, é impulsiva, sempre foi. Irritável também, tem gente que é irritável normalmente, naturalmente, é traço de personalidade da pessoa. Não é muito de ter muita tolerância para nada. Isso é normal, ser humano é ser humano, ninguém é poste, ninguém é vegetal, todo mundo tem suas coisas, suas características. O que chama a atenção para a gente é a mudança, muitas vezes. É a mudança de uma pessoa que era irritável e, de repente, fica muito irritável. Perde prazer, que, ao mesmo tempo, demonstra uma certa ansiedade. Ansiedade também é normal no ser humano. É normal o ser humano ter ansiedade. Quem não tem ansiedade é difícil. Difícil é um ser humano que não tem suas ansiedades. Agora, uma crise de ansiedade é uma coisa diferente, é uma coisa... A gente tem que ter essa noção, porque eu vejo com muito cuidado, inclusive na nossa linguagem, se tornou muito comum, de uns 40 anos para cá, 30 anos para cá, se tornou muito comum a gente chamar todos os comportamentos por termos patológicos. Então eu vejo, é até engraçado ali no CFH da UFSC, é onde você mais escuta dizer que as pessoas, fulano hoje está maníaca, fulano hoje está depressiva, não sei quem está, entendeu? Está ansioso, a gente escuta muito essas linguagens. E é bonitinho, coisa e tal, mas é um sinal também, é uma certa preocupação. É um sinal de que a gente está naturalizando comportamentos humanos, entre aspas, normais, e transformando em diagnósticos patológicos. Parece um exagero, professor, isso é um exagero, ficar falando isso, que bobagem, mas está entrando pela linguagem, nós nos constituímos pela linguagem. Então, acho que tem que o profissional de saúde mental, quando ele vai amadurecendo, tem que prestar atenção para não... porque é muito difícil você trabalhar com saúde mental. Porque, às vezes, o que faz a diferença de um diagnóstico de um transtorno para um comportamento exagerado é uma linha muito tênue. Quer dizer, ansiedades são normais no ser humano. As pessoas têm ansiedade. É lógico que tem ansiedade. Meu filho vai se mudar de casa, vai sair de casa, com 17 anos, vai estudar na Paraíba. É claro que eu vou ter ansiedade. Meu namorado vai, entendeu?
vai, sei lá, vai viajar e vai ficar 3 meses morando em outro lugar, vai conhecer outras pessoas. Claro que a pessoa vai ter ansiedade. É lógico, se não tiver, é porque não tem sentimento. Agora, uma crise de ansiedade é diferente. É uma coisa que impede a pessoa de trabalhar, impede de render, impede o pensamento de fluir, não deixa a pessoa sair de casa, não deixa a pessoa ter uma vida que ela levava até então normalmente. Aí vai acontecer da mesma forma alterações de memória. É muito comum quando há muito estresse, a pessoa começa a ter falhas de memória, ou alterações mesmo, altera até mesmo a memória. Coisas que ela lembra que não aconteceram e que ela lembra como se tivessem acontecido. É uma série de coisas, insegurança extrema. A pessoa não consegue ter segurança para nada. Começa a haver uma mudança de comportamento, a pessoa ela não consegue decidir nem que roupa coloca. Se vai sair com aquela roupa, se vai sair aquele sapato, se vai conseguir chegar não sei aonde, se vai conseguir falar com não sei quem, com o chefe. Desesperança. Essas são as grandes marcas culminantes da depressão. Se eu tivesse que destacar 3 coisas aqui que marcam muito a crise depressiva, é a perda de prazer, a desesperança e o sentimento de culpa. A desesperança é a pessoa começar a achar que não tem solução, os males dela não têm solução. E o sentimento de culpa é gerar na pessoa, ela gera em si mesma a ideia de que as coisas estão acontecendo de alguma forma com culpa dela. Isso tudo não quer dizer que as pessoas não possam ter esses sentimentos em condições normais, gente. Tem época que você se sente culpado mesmo, tem época que você é culpado mesmo. Tem uma grande corrente filosófica que trabalha com essa ideia da culpa. E a culpa é um fenômeno humano também. Tem coisas que você faz, às vezes, que você realmente depois vê que foi culpado, se sente culpado e coisa e tal. A questão é quando essa culpa ou permanece de tal forma que você não consegue superá-la, porque a culpa você tem que se superar de alguma maneira. Se eu fui culpado de alguma coisa em relação a alguma coisa que eu fiz na vida, alguma vez eu vou ter que superar. Tudo bem, fui culpado, de alguma maneira eu vou conseguir, de alguma forma, superar aquilo de alguma maneira. Mas se eu não consigo, e aquilo fica profundo em mim e passa a me torturar para o resto da vida e pode chegar a um ponto que me inviabiliza como pessoa, eu posso estabelecer uma depressão por conta disso. Ou, ao contrário, a depressão te leva a um sentimento de culpa inadequado. Você não tem uma culpa sobre determinadas coisas, mas você passa a perceber uma culpa que normalmente seria inexistente. Você cria uma culpa para se torturar. E a desesperança também. Tem horas que as pessoas se sentem em desespero. Tem muita gente hoje em dia que está se sentindo desesperançada por uma série de motivos, quando vê aí muitas coisas que estão acontecendo no mundo e que acha que não vai ter saída. Então, até que ponto isso é uma crise depressiva? Então, não é. Às vezes é uma leitura de realidade, a pessoa tem uma desesperança. Agora, essa desesperança pode se transformar em depressão, ou a depressão pode criar uma desesperança real ou artificial. Você não tem motivos para ter essa desesperança e passa a tê-la, ou você tem uma desesperança real, só que aquilo alimenta um transtorno depressivo. Então, tudo isso você vai ter como profissional de saúde mental que decidir, perceber e olhar e negociar com a pessoa que está sob seus cuidados. Então, é sempre uma coisa interessante como é que se dá essa relação. Vamos lá. Então, vamos ver alguns sinais que apontam a possibilidade de você estar numa depressão. Vamos marcar aqui. São as mudanças de hábitos, né? Mudanças marcantes de hábitos. Então, você é uma pessoa que tinha certos hábitos e muda esses hábitos. Deixa de fazer ou passa a fazer, mas é marcante, é uma coisa que muda. Isolamento, tendência ao isolamento. O depressivo é uma pessoa
tem duas coisas interessantes, interessantes no sentido de você notar, né? Na questão depressiva. Uma delas é uma espécie de cola. O depressivo é um cara que gruda muito. É característico, às vezes, do depressivo, ele não conseguir se despedir de uma pessoa, não conseguir se separar de uma pessoa, ele fica grudando, ele não quer porque tem uma insegurança muito grande. Mas, por outro lado, há uma tendência muito grande ao isolamento, à solidão. Quando chega um certo ponto da depressão, que a pessoa está totalmente desesperançada, o isolamento passa a ser a grande característica. Ela fica completamente tendendo a uma solidão que dá para perceber que é uma coisa diferente do isolamento normal. Por isso que a gente tem que cuidar com essa coisa tem pessoas que vivem bem com a solidão, precisam de momentos de solidão, muitos de nós gostamos de momentos de solidão, muitos de nós gostamos de momentos de isolamento. Isso não tem nada a ver com depressão. Mas na depressão você vai ter essa tendência ao isolamento, um descuido com a aparência, a pessoa deixa de se gostar. Então tem gente que não cuida muito da sua aparência desde que nasceu, desde a adolescência, desde que resolveu que tudo isso é uma bobagem, que a aparência é uma bobagem, etc, etc, etc. Mas mesmo nessas pessoas, elas vão ter algum cuidado de si. Mesmo essas pessoas que aparentemente são totalmente desleixadas, mas há um cuidado consigo. E, em geral, há um cuidado das pessoas com a aparência. É muito difícil encontrar alguém que eu hoje vou me vestir para ser feio, eu quero parecer feio na rua, quero parecer horroroso. É muito difícil, as pessoas, mesmo que sejam para elas mesmas, querem aparecer e depois começa a descuidar. Você vê essa mudança marcante. Isso é mais marcante quando a pessoa é vaidosa. Aí você vê claramente, pessoa que gosta, que cuida da sua aparência, que gosta de usar uma série de aparatos para ficar, quando a aparência é melhor, de repente descuida, não usa mais maquiagem, não usa mais roupas bonitas, não procura mais cores, essa coisa toda. Alterações no sono e no apetite, e às vezes um aumento ou perda de peso sem intenção. Isso é muito interessante também, isso às vezes é um sinal de depressão. O sujeito não quer engordar, e começa a engordar assim, sem muita explicação, não come desbragadamente, é diferente do obeso. O obeso típico é aquele cara que fala, não, eu só como um pouquinho. Você vai na consulta, não, eu como quase nada. Aí você manda ele explicar esse quase nada, e você vai vendo, não é quase nada, ele come pra caramba. Mas ele acha que na cabeça dele não come quase nada. Ou o cara que faz a dieta, faz com intenção de emagrecer. Mas, às vezes, você vai notar que na crise depressiva, a pessoa, sem uma intenção de engordar, passa a comer demais, mas ela não tem intenção de engordar, mas ela come desbragadamente, e também não tem uma intenção explícita de emagrecer, mas não come mais. Então, ela ganha peso ou perde peso sem ter tido intenção. O que vocês vão ver nesse slide aí, que todas essas coisas aí, o que chama a atenção é a mudança. Não é toda pessoa que tem insônia, por exemplo, que necessariamente é por conta de uma depressão. Não é toda pessoa que come muito que é depressiva. Mas quando muda o sono, quando muda o apetite, quando muda as relações, quando mudam os hábitos em geral, aí você pode desconfiar que alguma coisa está errada com a pessoa e pode ser um sinal de depressão. Você pegar os efeitos da depressão, também é outra coisa interessante, porque são maneiras de você ver se realmente a pessoa está num ponto que você possa apontar para uma depressão. A depressão, geralmente, ela piora o desempenho da pessoa em tudo, no trabalho, a pessoa falta, a pessoa perde prazos, a pessoa que às vezes é organizada, tentava cumprir seus prazos, tem tarefa para fazer, tem não sei o quê, tem meta para entregar, chegava no trabalho na hora, aí começa a ver muita coisa diferente ali, a gente tem que ficar alerta. Isso são maneiras também de você
perceber se a pessoa está sofrendo uma depressão ou não. Quando você vai conversar com a pessoa, são pontos que você pode buscar. Como é que está no trabalho? Tem faltado, coisa e tal, tem isso, tem chegado atrasado, tem cumprido as tarefas do trabalho, pois é, estou tentando, mas não estou conseguindo. Então, são coisas que... E uma coisa característica também é projetos mais longos, ela não inicia, porque ela não vê muita esperança de coisas longas, a longo prazo, e às vezes não consegue terminar. Ela não consegue dar conta das coisas dos compromissos que assumiu. E aí tem a coisa do comportamento de risco, né? Esse também é um sinal de depressão. A pessoa se expor a comportamentos de risco. De novo, é muito mais marcante quando isso passa a ser uma mudança. A pessoa que era mais cautelosa começa a buscar coisas que não eram... Às vezes não é nada de depressão, nem nada, nem transtorno nenhum, tá, gente? Pode ser uma mudança simples na sua vida. Mas tudo que a gente está falando aqui são associações. Quando você vê uma coisa, mais outra, mais outra, mais outra, mais outra, os pontos vão se ligando. Espera aí, essa pessoa aqui está mostrando que não é só uma coisa só. Não é só porque ela resolveu agora que vai fazer rapel. Não é só uma pessoa que resolveu adotar uma coisa mais livre. É uma coisa que, junto com outras coisas, você vai vendo que vão mudando. E aí, de novo, a depressão ela pode se manifestar tanto pela lentificação, mas também pela aceleração psicomotora. Às vezes a gente sempre pensar que o depressivo típico é esse cara aqui. É esse cara que a gente pensa que é o depressivo. Mas tem esse depressivo aqui também, que é o da ansiedade, que é o da irritabilidade, o cara muito acelerado. Esse cara, às vezes, é um sinal de uma depressão. Então, primeira grande conclusão que eu posso trazer para vocês, uma grande contribuição. O problema é complexo. Não é simples, né? Não é tão simples como a gente pensa, assim, diagnosticar, perceber se uma pessoa está em risco, se a pessoa está numa crise depressiva ou não. Cada um tem seu jeito de ver a vida e de ver os seus problemas. Aí eu botei até essa figura aqui, que é uma figura muito usada por alguns autores da psiquiatria, né, para demonstrar essa coisa das visões diferentes, né? O que vocês veem aí, gente? Eu não estou vendo o chat, não, mas a Daiane me diz aí, o Anderson. Por enquanto está tranquilo o chat. Isso aí parece um cálice virado de cabeça para baixo. Parece um cálice virado de cabeça para baixo. Alguém vê alguma outra coisa? Escreve aí no chat. A Daiane vê um cálice virado de cabeça para baixo. Alguém? Eu vejo dois. Espera aí. Deixa eles responderem agora. Você deu a primeira visão sua. Alguém vê alguma outra coisa? Maria, pode falar. É o que estão falando no chat, que eu vejo duas pessoas assim, dois rostos se encontrando. Entendeu? Então, tudo depende de como você olha. Isso aqui é muito usado tanto na Gestalt quanto a antipsiquiatria usou muito isso como exemplo da visão de ser humano, né? Você tem várias maneiras de ver o ser humano, várias maneiras de ver os fenômenos. Depende do foco que você usa. Se você usa o foco mais central, você vai ver aquele cálice. Está de cabeça para baixo? Por que de cabeça para baixo, Daiane? É a minha visão meio torta de olhar, tá de cabeça. Né? Mas se você olhar para o preto ali, né, com a figura ser o preto, né, o outro foco, buscar o foco do lado, você vai ver dois rostos, um em frente ao outro. Né? O que você ia falar, Daiane, naquela hora que eu te cortei? Aqui no chat estão dizendo que parece um homem de chapéu virado. Um homem de chapéu virado. Olha aí, tá vendo? Essa é nova para mim, eu nunca tinha ouvido essa. Do chapéu. Pois é, um só. Onde será que está o homem? O homem do chapéu. Agora não consigo visualizar esse homem, não. É porque eu vejo duas pessoas. Não estou vendo o homem do chapéu virado, não. Essas duas pessoas eu não consigo ver, não. Olha aqui, ó, Daiane, ó, tá vendo minha setinha aqui? Sim. Setinha, ó, vai vendo aqui, ó, que é a testa da moça, o nariz,
Tá vendo aqui a boca, os lábios, o queixo, e aqui o pescoço? Não, não para. Ah, tá. Viu? Aí se tu olhar do outro, se você vê essa aqui, você olha para o outro lado, você vai ver aqui também. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Eu estava focando no branco, não na parte preta. Tá vendo? Então, aqui você tem duas coisas, no mínimo duas. Eu tenho a terceira, que é o homem do chapéu, que eu também não consigo ver, não. Mas tem coisas aqui que você pode ver diferentemente. A mesma coisa é as pessoas. Aqui você pode ver um cara que está tentando se suicidar, ou um cara que está sendo super ousado e legal, tentando uma glória, uma coisa bacana. Olha que essa figura está bem normal hoje em dia, as pessoas fazerem essa travessia de um lado para o outro. Tem um esporte com esse nome. Pois é. Aqui você vê pode ter um cara que está com o filho no banco de trás aqui morrendo e precisa chegar no hospital, ou você pode ver um cara que está ali irritadíssimo, ansioso, brigando com todo mundo no trânsito, ou um cara que está tentando se matar a 200 km por hora. Ou cantando rock. Ou ele está cantando rock ali vendo rock. Então, tudo depende, né? Quer dizer, a realidade, na verdade, não está só no que está acontecendo ali fora. Ela está também na sua cabeça. E essa é a grande responsabilidade do profissional de saúde mental. Quer dizer, nós interpretamos a realidade. Se esse cara for levado, ou esse aqui, foi levado lá para a gente no consultório, pela mãe, pelo pai, diz, olha, esse cara está maluco, ele está... Né? Você não pode assumir logo de cara que é que o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou o primo, o namorado, está vendo de um jeito. Diz, olha, esse cara está maluco. Mas pode ser que ele esteja vendo de outro jeito. Pode ser que seja uma terceira realidade completamente diferente. Por isso que a gente usa muito essa figura na psiquiatria, que é para lembrar isso. Lembrar que o fenômeno pode ser interpretado diferentemente de acordo com as outras pessoas que não essa e de acordo com a pessoa que vai ser procurado, que geralmente é o profissional de saúde. Outra coisa, tem populações que são mais sujeitas à questão da depressão, também pela existência, pela própria existência, né? Pessoas que qualquer pessoa pode ter risco de ideia suicida. Agora, tem pessoas que são mais suscetíveis do que outras. Mas qualquer um pode ter. Não tem esse negócio de mais em velha, mais em jovem, mais em mulher, mais em homem. Qualquer pessoa pode ter esse risco. Outra coisa que também pode aumentar o risco são os estresses. Os estresses, em geral, né, problema financeiro, por exemplo, término de relacionamento, muita tentativa de suicídio, término de relacionamento causa muita violência, às vezes da suicídio, às vezes de homicídio, né? Os términos de relacionamento são crises fortíssimas na vida das pessoas, às vezes. Às vezes dá homicídio, as pessoas matam, brigam, batem, cometem violência, às vezes dá suicídio também, a suicida, tenta suicidar. E doença. Um diagnóstico de uma doença crônica, às vezes o cara é muito comum ter diagnóstico, pessoas que tentam suicídio por diagnóstico de doença crônica. O cara não quer viver aquele sofrimento, acha que vai morrer mesmo, e aí ele entra no risco, né? Agora, algumas coisas que a gente pode ficar alerta, porque é um alto risco para suicídio. Uma coisa que é um mito que às vezes as pessoas têm, não, mas o cara que tentou já não conseguiu, isso é bobagem, não vai tentar mais, ou então isso é só para chamar a atenção. Não, ao contrário, tentativa prévia de suicídio é um alto indicador de risco para suicídio. Minha filha já tentou 3 vezes suicídio, é uma palhaçada. Não é, não. Fica alerta, porque tentativa prévia de suicídio é um dos maiores fatores de risco para a gente considerar em suicídio. Solidão e isolamento também. Pessoas que vivem na solidão, e não aquelas que estão de bem com a vida, com a solidão delas. Mas pessoas que vivem na solidão, se queixam da solidão, se queixam do isolamento, você vê que estão tristes com essa solidão, considerar sempre alerta. Professor,
A questão do Covid agora e dos isolamentos é uma questão a se ressaltar, né? Porque praticamente todo mundo ficou em isolamento quase sem contato nenhum, dependendo se você não tem uma rede familiar, amigos e tem que ficar em casa, você entrou numa solidão e no isolamento sem querer forçadamente. Alguns conseguem criar estratégias de viver nesse momento de isolamento e outros não tanto. Mas a gente não tem dados ainda do que está acontecendo em termos de suicídio com a Covid. Tem várias proposições. Tem gente que acha que vai piorar e tem gente que acha que não, porque a força da internet foi muito grande e tirou o isolamento das pessoas em muitos casos. Ela ajudou a superar. E antes de você ter esse tipo de comunicação, a comunicação era mais distante. Hoje você pega e bota a pessoa ali na tela e tem um efeito meio mágico, você vê a cara da pessoa ali, isso pode estar aliviando, mas ninguém sabe direito. Ninguém sabe. Professor, a gente vai ter que esperar os dados. Diga. Ele pergunta, por que o histórico familiar influencia? O histórico familiar pode influenciar de várias maneiras. As mais comuns são, primeiro, um fator possivelmente genético. Tem pessoas que têm história na família de esquizofrenia, com tentativa de suicídio, esquizofrenia com episódios de depressão, transtornos bipolares, que são tipos de transtornos que favorecem o risco de suicídio, que criam mais risco de suicídio. Então, às vezes, na família você vai ter esse fator genético. Mas tem um fator cultural também. E o fator cultural pode se manifestar ou pela própria história de suicídio na família, que é visto como uma coisa normal, e você, essa coisa das famílias onde pessoas se suicidaram e filhos se suicidaram, e depois outros filhos se suicidaram, pelo menos alguém na família, em alguma geração, suicida, às vezes é um fator cultural da família, porque é uma forma, a gente vê a complexidade da coisa. É uma das formas que a família tem para lidar com a vida. Quando aquelas pessoas naquela família encontram males que elas não conseguem lidar, uma das maneiras que naquela família às vezes é encontrado como solução é o suicídio. Por mais aberrante que isso possa parecer, mas isso acontece. E o outro fator é que muitas famílias incorrem a questão da violência. Muita violência dentro de casa, muito abuso, muito sofrimento, muita pobreza, muitos estresses que por gerações vão afligindo aquela família e por gerações vão criando situações de risco para a depressão e para o suicídio. Eu acho que essas são as maneiras mais comuns de explicar por que isso vai incidir na família. Vamos lá. Bom, doenças graves, a gente já falou, né? As vítimas de violência, mais do que os perpetradores, as vítimas, né? Muitas vezes têm um alto risco para suicídio, história familiar e as vulnerabilidades social e econômica, que também tem um vínculo com essa história familiar, às vezes. E, às vezes, vem por discriminação, né? Pessoas que são vulneráveis por discriminação. Aí você tem certas populações, como eu falei ali antes, refugiados, imigrantes. É difícil a vida dessas pessoas, né? Por que você emigra? Por que você é imigrante? Quando você é imigrante porque está feliz da vida sendo imigrante, é uma coisa. Eu vou morar não sei aonde, que eu gosto daquele país, que legal, sempre quis ter vontade, consegui. Estou morando lá em Trinidade, está maravilhosa a minha vida, estou uma imigrante feliz. Agora, quando você veio porque na sua terra você foi expulso, ou houve uma guerra, ou você teve que fugir por algum motivo, ou teve um desastre natural, é uma coisa que muita gente não supera. Foi separado da família, sem querer, de repente, né, saiu correndo e teve que deixar tudo para trás. Ou é um refugiado político, você não consegue superar. Então, são pessoas que são vulneráveis. E aí chega aqui, às vezes, um imigrante do Haiti, como está acontecendo muito aqui
em Santa Catarina, tem muita gente do Haiti aqui, de Angola, são lugares complicados, não vieram para cá porque queriam vir para o Brasil, porque é maravilhoso Santa Catarina, vieram porque tiveram que fugir lá, tinham lá suas famílias, seus amigos, e tiveram que fugir porque a situação estava difícil. E a que chega aqui, são negros, sofrem discriminação, não falam a língua, fica numa situação mais empobrecida, não vê muita saída para isso, sofre aqui também, vê que não tem muita condição de melhorar na sociedade, no sistema social, e tem esse risco. Os indígenas têm tido um altíssimo padrão, uma das populações em que se vê muito suicídio. Eu não vou discutir a questão dos indígenas agora, mas tem muito a ver com as violências que estão sofrendo, as perseguições, tomam a terra deles, aí o cara tem que mudar para outra terra. O indígena os indígenas em geral, as nações indígenas têm uma ligação muito forte com a terra. E essa expulsão do cara da terra é praticamente você retirar todo o contexto existencial da pessoa, e não faz mais sentido a vida para aquela pessoa. Ele não está próximo daquilo que é a sua família, que são não só os outros indígenas, como também a natureza. E muitas culturas indígenas são mais próximas da natureza, mais próximas dos animais, das plantas, e aquilo são verdadeiros entes vivos, familiares para eles. Pessoas presos, né? Presos, se comete muito suicídio nas prisões. Aí que você vai ver aquele negócio do mapa, aquele mapa não é homogêneo. Se você pegar um mapa só das prisões, você vai ver que o índice de suicídio é maior dentro das prisões do que fora das prisões, é maior do que na população em geral. Vocês imaginam uma vida de um cara condenado à prisão, numa cela em que ele vive com 30 pessoas, onde já seria ruim se tivesse o número limite de 10, ou 5, que seja, ou 2, ou 3, pelo tamanho da cela, já seria ruim. Você viver trancado durante um número de anos dentro de uma cela já é uma coisa, por si, que leva à depressão. Agora, você imagina nas condições dos presídios brasileiros, que são terríveis, são subhumanos, né? E pessoas, às vezes, também transexuais, tem muita discriminação, algumas pessoas da população LGBT sofrem muita discriminação, isso tem risco também. Certo? Alguma coisa até aqui? Alguma pergunta, algum comentário? Não. Então vamos em frente. Vamos falar então agora, tá, e o que a gente faz então? O que a gente faz? Tem dois caminhos. Um é como é que você trata das tentativas e como é que você cuida das pessoas para não cometer, das famílias das pessoas que fizeram suicídio, e outra é como é que você tenta prevenir, que é o grande foco da saúde pública está aqui. Porque depois que o cara suicidou, não tem muito o que fazer, né, a não ser pela família, e na tentativa, às vezes, também, o cara fica com sequelas pro resto da vida. Então, toda a aposta da saúde pública é discutir como é que a gente faz para prevenir, né? Então, CAPS, atenção primária, etc., joga nesse time aqui. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, assim, a ideia que a gente tem hoje, as evidências que a gente tem é que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. A questão é que poucos países investem em prevenção, e o nosso não é exceção. Investe muito pouco no Brasil em prevenção. A Organização Mundial de Saúde tem um plano de ação que vocês encontram nas páginas aí da OMS, chama o Plano de Ação da Saúde Mental, OMS 2013-2020. Eles lá têm uma parte sobre suicídio e eles têm planos para reduzir as taxas de suicídio em 10%. Entre 2013 e 2020. Não sei se conseguiram atingir a meta. 2020 é agora. Vai chegar até o fim do ano, depois eles vão ver se conseguiram atingir a meta. Agora, somente 38 países têm estratégias nacionais de prevenção. Essa é a grande questão.
Aí se elegeu, uma das formas de prevenção, inclusive, é esse negócio de você eleger o mês do suicídio, o Dia Mundial de Prevenção, aí você faz um movimento, né? Isso nos Estados Unidos foi eleito em 1994, dia 10 de setembro, depois se elegeu o mês de setembro como o mês de ações de prevenção de suicídio. No Brasil, em 2015, a gente aderiu a esse tipo de iniciativa. O que se busca fazer? O que é estratégia? Como o problema é muito complexo, as estratégias são diversas e são intersetoriais, são multissetoriais. Não é só o setor saúde que vai cuidar, que vai conseguir, se você quiser diminuir o número de suicídio, fazer prevenção, não é dentro dos serviços de saúde que você vai fazer isso. Você vai fazer isso no setor saúde, mas você vai fazer isso também trabalhando junto com o setor de educação, do trabalho, da agricultura. Lembre-se que a agrotóxica é o maior, uma das maiores maneiras de suicidar. Nos negócios, no mundo do trabalho, dos empregos, na justiça, trabalhando com pessoas do direito, da política e da mídia. Tudo isso está envolvido se a gente quiser realmente trabalhar com prevenção de suicídio. E o profissional de saúde mental tem que estar alerta para isso. O que o profissional consegue fazer sozinho? Se apagar tudo isso aqui, deixar só a saúde, o que você consegue fazer é só com aquele cara que te procura. Mas se você quer fazer um trabalho com a população, é isso aqui. Tem que pensar nesse nível. Não quer dizer que você consiga fazer tudo, nem que uma pessoa faça isso tudo. Não se espera que o indivíduo, o profissional indivíduo, faça isso tudo. Você tem que saber que é assim, para poder pensar o que você pode fazer lá no seu capzinho, lá no seu trabalhinho, vocêzinho lá, o que pode fazer em relação a isso tudo. Mas não pode deixar de saber que é assim. Entende? Às vezes a gente fica desesperançado porque diz, puxa, mas eu não consigo mexer com isso tudo. Mas a ideia não é que vocêzinho vai mexer com isso tudo. A ideia é que você saiba disso. Aí vocêzinha, lá no seu capzinho, lá na sua atenção primáriazinha, lá na sua casa, não sei aonde, seu municípiozinho, aí você, bom, eu sei disso tudo. O que daqui eu posso fazer? Às vezes você pode mexer com um projeto com educação. Às vezes você pode envolver um projeto com educação e formação profissional. Às vezes você pode mexer com um projeto com agricultura. Às vezes você vira um cara poderoso na cidade, uma mulher poderosa na cidade, vira secretária de saúde, consegue mexer com isso tudo aqui. Às vezes você vira ministra da saúde. Aí se você souber que é saúde pública, por exemplo, o nosso ministro da saúde hoje declarou que não sabia o que era o SUS antes de entrar para ser ministro. Então a gente vai ter 2 anos ministro que não sabe nada disso. Mas você, quando for ministro da saúde, já sabe disso. Aí você vai ver, eu posso mexer agora com um monte de coisa, porque eu agora sou ministro da saúde. Então, vai depender da onde que você está, mas o que você não pode deixar é de saber disso aqui. Mas não fique pessimista, porque eu não posso mexer com isso tudo, é complexo demais, não sei o quê. Não é. Daqui você vai localizar o que dá para você fazer. Uma coisa que a gente faz dentro da saúde pública é vigilância. É a vigilância em saúde, o princípio da vigilância em saúde, monitoramento. Então, o que a vigilância faz? Trabalha sabendo da abrangência do fenômeno. Como? Na questão das notificações. Nós temos um problema seríssimo. Hoje em dia no mundo, nós temos um mundo público e um mundo privado. Nós só sabemos coisas do mundo público. O mundo privado você não sabe. Eles não notificam. Às vezes contra a lei. Por exemplo, toda tentativa de suicídio tem que ser notificada, mas os hospitais particulares de Florianópolis não notificam. A gente sabe disso. Autoagressão. As escolas públicas, nós sabemos o que se passa com a autoagressão nas escolas públicas. Na escola privada, a gente não sabe. Então, as pessoas que estão na escola privada, elas têm menos possibilidades, curiosamente, né, deveriam ter mais, elas têm mais cobertura médica e de plano de saúde, mas têm menos possibilidade de ser atingida por projetos de prevenção. Elas têm uma desvantagem nisso, porque
para se proteger, elas não notificam, escola privada não notifica, os registros hospitalares são pobres, principalmente na rede privada. Nesse ponto, os registros públicos são muito melhores. A gente faz inquérito nacional, mas os inquéritos nacionais sofrem desse mesmo problema. Muitas vezes você não tem essas coisas. E aí, que a partir dessa vigilância, desse monitoramento, você tem aqui que você vai conseguir as respostas, que são as políticas que você vai tentar fazer. Outra coisa que ele tenta fazer, identificação precoce, tratamento e cuidados. Então, identificação de pessoas com transtorno mental, que a gente fique alerta dos riscos de suicídio. Isso na atenção primária é completamente falho. Você só tem, quando a pessoa procura o CAPS, e aí você vai atender as pessoas com transtorno mental. Na atenção, nas unidades básicas de saúde, nós não temos nenhuma coisa sólida em relação à identificação de transtorno mental, cuidado com o transtorno mental. Pelo contrário, você tem uma resistência muito grande de acompanhamento, eles acham que tudo manda para o CAPS. Resolveram que quem trata não é aqui, é em algum outro lugar que trata de transtorno mental. Isso é uma grande falha, uma interpretação errada do SUS. Identificar a pessoa que tem os riscos, né? Por exemplo, com dores crônicas, com doenças crônicas, ver como é que está a situação mental dessas pessoas, emocional, os estresses emocionais agudos. Isso tudo seria trabalho, por exemplo, dos agentes comunitários de saúde. Mas, infelizmente, no retrocesso que nós estamos vivendo no sistema de saúde, né, nós não estamos valorizando esse trabalho do agente comunitário de saúde, que acabou virando um preenchedor de checklist, para ver se o cara é diabético, hipertenso ou está esperando neném. O agente comunitário de saúde hoje só faz isso. Mas isso aqui seria o grande trabalho do agente comunitário de saúde. Saber que na casa do sujeitinho lá, não sei o quê, no Ribeirão, tem uma pessoa que sofre de dor crônica, que está isolado, que não sei o quê, levar isso para o posto de saúde, levar isso para o conselho local de saúde, etc, etc. Uso problemático de álcool e drogas também, a gente identificar uma pessoa que está caindo ali naquele uso problemático, está caindo por demais, pode virar um risco de depressão e suicídio. É daí que você faz, então, as políticas e as ações sociais que vão atuar na prevenção do suicídio. E você vai ter coisas, por exemplo, como reduzir o acesso, por exemplo, a agrotóxicos, armas. Vocês veem como é que nós estamos na contramão da prevenção do suicídio, né? Agora nós estamos vivendo um momento em que está se aumentando a possibilidade das pessoas terem armas. É lógico que você aumentando a possibilidade de ter armas, você aumenta a possibilidade da violência, você aumenta a possibilidade de suicídio. Quanto mais armas tiver, então, nós tivemos um período aí, nós estávamos com o Estatuto do Desarmamento. Agora nós temos um período que nós estamos numa época que muitas pessoas estão acreditando em armamento, em armar a população, ter mais armas. Isso significa mais acesso aos meios, né? Mais agrotóxicos. Nós temos aí o Ministério do Meio Ambiente está aí sempre querendo botar mais agrotóxicos, coisa e tal. Mais notificações. Nós estamos precisando trabalhar com isso. Garantir condições essas condições que são básicas para a vida, né? Porque a política social, né? Quanto mais pobreza você tem, não quer dizer que o pobre é um transtornado, mas você aumenta as condições de vulnerabilidade. Isso tem que ser entendido. Ninguém está dizendo aqui que pobre é mais isso ou mais aquilo, menos isso ou menos aquilo. Pobre é ser humano igual a todo mundo. O cara está pobre ou rico por uma questão de contingência. Mas a situação de miserabilidade que você cria com as desigualdades sociais criam condições que deixam as pessoas mais vulneráveis para riscos à sua saúde. Isso tem que ser olhado. Você vê pessoas que estão com problema de emprego, problema de alimentação, está passando fome na família, acontece isso, a gente às vezes não tem noção, a gente não vive essa vida, não conhece, não tem noção
e às vezes é o que está importando na vida daquela pessoa. Moradia, condições de moradia, o cara já não aguenta mais morar daquele jeito, com esgoto estourando, cheiro de cocô dentro de casa, não tem uma coisa legal para oferecer para os filhos, ver os filhos eternamente com aquele barrigão de verme, aquela coisa que não muda, exposto à violência, lugar que não tem proteção nenhuma, não tem segurança. Isso expõe a pessoa à vulnerabilidade, é uma vida que chega uma hora que muitas vezes o sujeito diz, não vale a pena viver essa vida. Então, política de inclusão social e econômica, gente, não é só... É por isso que a gente diz que a coisa é multissetorial. Não adianta vocêzinha tentando resolver os problemas do mundo lá e a política econômica está criando desigualdades cada vez maiores. Isso não quer dizer que a gente não vai deixar de fazer o trabalho, o cuidado com cada pessoa que chega para a gente. Mas entender isso aqui. A função daqui da universidade é fazer vocês entenderem isso aqui. Tem que entender isso. Tem que entender essa ligação. O que você vai fazer com isso vai depender das circunstâncias que você vive, do papel que você vai exercer. Hoje você pode ser a pessoazinha ali que está no estágio que não dá para fazer nada. Nada não, sempre dá para fazer alguma coisa, mas não dá para fazer muito pouco. Mas amanhã você pode ser ministro da Saúde. Amanhã você pode ser coordenador de um CAPS. Você pode ser secretário de saúde, você pode ser coordenador regional da saúde pública de Florianópolis. Aí você já está na frente de todo mundo. É isso que a gente quer preparar. A gente quer preparar pessoas que na hora que chamar e fizer a seleção, estamos precisando de uma pessoa aqui para ser secretário de saúde. Quem é que a gente vai escolher? Tem esse cara que sabe isso, eu sei isso tudo aqui. Tudo isso aqui eu sei. Eu sei as bases para as quais eu posso criar possíveis soluções, ou pelo menos possíveis melhoras nas situações. Então tem que trabalhar com a mídia, coberturas responsáveis. Esse é também um trabalho que a gente pode fazer. A mídia, ela é um ente da sociedade que tem muito valor. A mídia tem muito alcance, ela tem muita coisa que ela pode informar as pessoas. Se ela informar bem, pode ser um benefício, uma bênção para a sociedade. Se ela informar mal, pode ser um malefício terrível. E muitas vezes a informação vai vir de cada um de nós. A mídia procura, gente. Vocês estão cansados de ver professor da UFSC ali na televisão, até com a Covid, até no Jornal Nacional, nosso Departamento de Saúde Pública aí teve vários professores aí, Jornal Nacional, Internacional, falando. A gente é procurado e nessa hora você tem que estar sabendo. Então, quando fala sobre suicídio, vocês têm uma ideia do que vocês estão falando. E uma coisa que também é risco, para terminar aqui, que é a questão do uso nocivo de álcool e drogas, que é uma outra temática, mas que sempre lembrar que isso também pode estar envolvido nos processos tanto de suicídio, digamos assim, aqueles explícitos, quanto aqueles disfarçados. Não é só num carro que o sujeito se suicida. Às vezes o sujeito se destrói a partir da autodestruição. E pode ser com as dietas, como foi citado naquela hora, e pode ser com o uso de álcool. O sujeito vai se suicidando, entre aspas. Ele vai se matando, às vezes sem intenção também. Ele não está com intenção de se matar. Ele está com intenção de ter prazer com o álcool. Ou ele está afogando as mágoas ali no álcool. Ele tem muitos problemas e afoga as mágoas no álcool. Ou na droga, na cocaína, às vezes overdose. Overdose é uma situação de autodestruição, de autoagressão, que é cometida muitas vezes sem a intenção de morrer. Mas a autoagressão causada ali pela droga na sua dosagem excessiva, né? A overdose é causa de morte de muita gente no mundo. Eu vou parar por aqui hoje. Estamos na hora. Vou fechar aqui o nosso PowerPoint, voltar aqui para a telinha. E agora já está o tempo estourado, mas eu queria ouvir vocês aí se tem alguma coisa para comentar, rapidinho, se tem alguma pergunta,
alguma solicitação aí, por favor. A Bianca coloca que achou bem interessante a parte da depressão, que a pessoa é agitada. Quem colocou? Bianca. A Bianca, tá. Estava todo mundo aí, gente? Dá um sinal aí, pessoal, que vocês estão aí, porque eu falei um monte aqui, não sei se estava todo mundo aí. Dá um oi aí, pessoal. Não tem ninguém aí. Dando oi no chat. Dando oi no chat aí? Isso. Tá. Tem mais alguma pergunta, mais algum comentário, mais alguma coisa para... Alguns elogios dizendo que ela foi muito boa, que ela foi bem interessante. Tá bom. Bom, então ficamos por aqui hoje. Você resolveu tudo aí, negócio dos grupos, está resolvendo? Está acompanhando? Melhor aula do semestre, ó. Opa! Então a coisa está ficando boa. Então tá, então semana que vem já temos um outro tema, que eu não me lembro qual é, mas está lá no Moodle. Mas eu acho que é, deixa eu ver aqui, acho que eu estou com o Moodle aberto aqui. Aberto na semana que vem é Da políticas... política nacional de saúde mental. Isso aí, gente, isso aí é importantíssimo, tá? A gente colocou ali, não é necessariamente para estudar, mas são coisas que vocês têm que ter para consultar. E se puder, dá uma olhada assim, não um texto, né? Nós só colocamos as portarias mesmo, a 3088, que cria a rede de atenção psicossocial, a 3588, que modifica essa 3088, a nota técnica número 11, que agora também foi criada em 2019, e a lei 10.708, que é a lei do programa de volta para casa, que é muito interessante. Depois a gente coloca ali no Saiba Mais algumas outras referências. E colocamos também a política do Ministério da Saúde para a pensão integral usuários de álcool e outras drogas. Essa é a política que a gente considera que estava vigente, que depois criou-se muita confusão em torno dela, e agora a gente chama nova política de saúde mental, que modifica aquela que é a política original do SUS. Tá? Então, uma boa noite para todo mundo aí, muito obrigado.